É fato que os maiores ases da história são todos alemães, mas tirando eles da lista, você sabe quem são os 10 maiores ases não alemães? Meus amigos, neste evento que a Sala de Guerra vai realizar mês que vem, eu vou reeditar o Almoço da Vitória da FEB, que foi oferecido lá na Itália em maio de 1945. E para tanto, eu estou reeditando tanto o cardápio quanto a decoração. E dá uma olhada nesta foto da decoração do Almoço da Vitória de 1945, essas 15 bandeiras aliadas que vocês estão vendo aí, incluindo diversas bandeiras de países que naquela época eram domínios britânicos. Sabe como é que eu resolvi o meu problema? Eu fui até a Bandeira 1. A Bandeira 1 é líder no mercado de produção de bandeiras com estamparia digital de alta resolução, cores vibrantes e duráveis, e as bandeiras são feitas em tecido 100% poliéster Quali-Flag, ou seja, tem alta resistência, durabilidade e retenção de cor e também resistência a rugosidades. Ou seja, se você aí está precisando também de uma bandeira, né, para sua escola, sua instituição, seu escritório ou até mesmo seu quarto, entra lá na Bandeira 1 que com certeza você vai achar o que você está querendo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para as páginas das bandeiras do Brasil, dos estados brasileiros e veja bem, também a bandeira da FEB, hein? E como não podia deixar de ser, a Sala de Guerra e a Bandeira 1 fizeram uma parceria e aqui tá para você um desconto de 5%, só usar o nosso cupom Sala de Guerra na compra de qualquer bandeira. Então corre lá no site da Bandeira 1 e agora vamos lá para nossa história. Nikolai Dmitrievich Gulaev ingressou na Força Aérea Soviética em dezembro de 1938 e após 2 anos de treinamento foi enviado para um regimento de caça na Bielorrússia. Após a invasão alemã da União Soviética, ele foi enviado para um novo treinamento na retaguarda, sendo poupado dos terríveis primeiros meses de combate para a aviação soviética ante a Luftwaffe. Após o fim do novo treinamento, Gulaev foi feito comandante do 423º Regimento Defensivo de Aviação de Caça em agosto de 1942. E voando um caça Mikoyan Gurievich MiG-3 na noite de 3 de agosto, ele derrubou seu primeiro inimigo, um bombardeiro Heinkel HE-111. Completando um curso de navegação aérea em janeiro de 1943, ele foi feito subcomandante do 27º Regimento de Aviação de Caça, e nos meses seguintes atuou como navegador da unidade, gradualmente acrescentando abates ao seu histórico. Em 14 de maio, Gulaev abauroou um bombardeiro de mergulho Stuka com seu Yakovlev Yak-1 sobre Belgorod, saltando de paraquedas em seguida, e no mês seguinte fez a conversão para a aeronave que o levaria ao estrelato, o Bell P-39 Aira Cobra norte-americano, suprido por Lend-Lease. Durante a Batalha de Kursk em julho, enquanto liderava uma formação de 4 Aira Cobras, Gulaev engajou uma formação alemã de 100 aeronaves, resultando no abate de 2 caças e 4 bombardeiros, desfazendo com sucesso a formação inimiga. Mais tarde naquele dia, seus caças decolaram novamente, derrubando em conjunto mais 16 aeronaves alemãs. Por este sucesso, Nikolai Gulaev foi condecorado com a Estrela Dourada de Herói da União Soviética em 28 de setembro de 1943. No começo de 1944, ele liderou 6 caças contra uma formação de 35 aeronaves da Luftwaffe, 11 das quais foram derrubadas em 4 minutos de ação, sendo 5 derrubadas pelo próprio Gulaev. Em 3 ocasiões nos dias seguintes ele viria a derrubar 4 inimigos numa única missão, e em 1º de julho daquele ano recebeu sua segunda Estrela Dourada. O duplo herói da União Soviética foi retirado da linha de frente em agosto, sendo enviado para a Academia da Força Aérea, concluindo a guerra com 55 vitórias confirmadas. Após completar seu serviço militar obrigatório em 1931, Aino Antero Luukkanen ingressou como cadete na Escola de Pilotagem da Força Aérea Finlandesa.
Em 1939, ele foi promovido a capitão e comandante de esquadrilha do célebre 24º Esquadrão de Caça, voando caças holandeses Fokker D-21. Com o começo da Guerra de Inverno, em 30 de novembro daquele ano, o capitão Luukkanen rapidamente mostrou seu talento e derrubou seu primeiro inimigo no dia seguinte, um bombardeiro soviético Tupolev SB-2. Sua segunda presa foi ao chão na véspera de Natal, e no dia 6 de janeiro de 1940 ele derrubou seu terceiro adversário, seu último abate antes do fim do conflito. Logo após a assinatura de paz com Moscou, Luukkanen foi à Suécia trazer os novos caças Brewster Buffalo adquiridos dos Estados Unidos, e pouco mais de um ano depois, em 25 de junho de 1941, a Finlândia mais uma vez se encontrava em guerra contra a União Soviética. Em 8 de julho, Luukkanen derrubou um biplano Polikarpov I-153 sobre a linha de frente, abatendo mais 4 aeronaves até o final daquele ano. Em 11 de janeiro de 1942, ele foi promovido a major e recebeu o comando do 30º Esquadrão de Reconhecimento, que voava uma mistura de antigos Fokkers e Polikarpovs capturados. Mas mesmo voando modelos tão defasados, ele registrou 9 abates durante o ano de 1942. Sua sorte, contudo, mudaria completamente em 27 de março de 1943, quando ele foi escolhido para comandar o novíssimo 34º Esquadrão de Caça, criado para operar os caças Messerschmitt Bf-109G recém-adquiridos da Alemanha. Com essa nova montaria, Luukkanen comandou um grupo de pilotos de elite que enfrentou o núcleo da poderosa contra-ofensiva soviética, e em 18 de junho de 1944 ele foi condecorado com a Cruz de Mannerheim, a mais alta condecoração finlandesa por bravura. Em 5 de agosto de 1944, o Major Luukkanen atingiu sua 56ª e última vitória sobre um caça Yak-9, e no mês seguinte a Finlândia assinou um cessar-fogo com a União Soviética. Após concluir seu curso de pilotagem em 1939, Grigori Andreevich Rechkalov foi inicialmente proibido de voar devido ao seu daltonismo, mas a emergência nacional após o início da Operação Barbarossa em junho de 1941 fez com que ele retornasse aos céus. O jovem tenente abriu seu score apenas 5 dias depois da invasão, em 27 de junho, quando voando um biplano Polikarpov I-153 derrubou um reconhecedor alemão Henschel HS-126 sobre a Moldávia. Ele ainda derrubaria um bombardeiro Junkers Ju-88 antes de ser ferido por fogo antiaéreo na perna direita em 26 de julho, levando-o para o hospital para 3 cirurgias nos meses seguintes. Retornando à linha de frente na primavera de 1942, ele derrubaria mais 4 aeronaves inimigas até o final do ano, quando sua unidade foi levada para a retaguarda para ser reequipada com o Bell P-39 Aira Cobra. De volta aos combates em abril de 1943, Rechkalov mostrou imensa perícia nos comandos do novo caça, alcançando 12 abates e sendo agraciado com a Estrela Dourada de Herói da União Soviética em 24 de maio daquele ano. Um ano depois, ele assumiu o comando do 16º Regimento de Aviação de Caça da Guarda, mas em 31 de maio de 1944, sobre Iași, na Romênia, ele perseguiu sozinho uma formação alemã, deixando para trás seus inexperientes pilotos, o que levou ao abate de 5 deles pelos Messerschmitts. Severamente repreendido por falta de disciplina por seu superior, o coronel Alexander Pokrishkin, Rechkalov perdeu o comando do regimento, mas acabou reassumindo-o quando o novo comandante foi ferido em ação. Apesar desses problemas, ele foi pela segunda vez feito herói da União Soviética naquele verão, e até fevereiro de 1945, quando foi retirado da linha de frente, Grigori Rechkalov havia voado 452 missões, nas quais obteve 61 vitórias aéreas confirmadas.
Trabalhando como bibliotecário no norte da Ucrânia, Ivan Nikitovich Kojedub ingressou no Exército Vermelho em fevereiro de 1940, sendo rapidamente transferido para o treinamento de voo na Força Aérea. Em janeiro de 1941, ele concluiu seu treinamento, mas permaneceu como instrutor na Escola de Aviação, servindo lá quando a Alemanha invadiu a União Soviética em junho daquele ano. Fugindo da ofensiva alemã, sua escola foi transferida para o Cazaquistão, e lá Kojedub continuou a treinar novas levas de pilotos pelo restante de 1941 e quase todo o ano seguinte. Foi somente em novembro de 1942, após continuadas solicitações, que ele conseguiu ser transferido para um regimento de caça em Moscou, mas Ivan Kojedub somente voaria sua primeira missão na linha de frente em março de 1943. Voando o Lavochkin LA-5, ele foi promovido a comandante de esquadrilha e em 6 de julho de 1943, nas primeiras horas da Batalha de Kursk, ele realizou seu primeiro abate, derrubando um Junkers Ju-87 Stuka. Rapidamente adaptando-se ao LA-5 e tornando-se um mestre na aeronave, Kojedub também tornou-se amigo de muitos ases experientes e aprendeu com eles diversas táticas eficazes contra a Luftwaffe. Ao atingir 20 vitórias aéreas em apenas 27 combates, ele foi agraciado com a Estrela Dourada de Herói da União Soviética em 4 de fevereiro de 1944, e em julho foi feito subcomandante do 176º Regimento de Aviação de Caça da Guarda, uma unidade de elite que voava o novo caça Lavochkin LA-7 e realizava missões de caça livre. Sem necessitar mais escoltar bombardeiros ou realizar ataques ao solo, Ivan Kojedub pôde concentrar-se unicamente em caçar o inimigo, e seu score rapidamente subiu acima da média, com a segunda estrela sendo-lhe concedida em 19 de agosto de 1944. Em 17 de fevereiro de 1945, ele se tornou o primeiro piloto soviético a derrubar um jato Messerschmitt Me-262, seu 55º abate, de uma lista que chegaria a 64 vitórias aéreas confirmadas antes da rendição alemã em maio, fazendo dele o maior asa aliado da Segunda Guerra Mundial, resultando numa terceira estrela dourada em 18 de agosto, que o transformou num triplo herói da União Soviética. Ingressando na Marinha Imperial Japonesa em 1933, Saburo Sakai serviu inicialmente como tripulante de navios couraçados, mas em 1937 solicitou e conseguiu uma vaga no programa de treinamento de pilotos navais, ganhando do imperador Hirohito um relógio de prata em sua graduação. Sakai teve seu batismo de fogo na China durante a Guerra Sino-Japonesa em 1938, mas no ano seguinte foi ferido em ação, sendo evacuado para o Japão e ingressando em 1940 no treinamento operacional para o novo caça Mitsubishi A6M0. Em consonância com o ataque à base americana de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, o Japão executou diversas ofensivas pela Ásia, e dando apoio ao ataque japonês contra as Filipinas estava o Grupo Aéreo Tainan, no qual servia Saburo Sakai. No primeiro dia dos combates, ele tomou parte no ataque à base aérea de Clark, onde derrubou um Curtiss P-40 e destruiu outras aeronaves em solo. No dia seguinte, todavia, ele derrubaria um bombardeiro Boeing B-17, tornando-se um dos primeiros pilotos japoneses a abater uma aeronave quadrimotora. Transferido para Bornéu no começo de janeiro de 1942, ele participou da ofensiva japonesa nas Índias Orientais Holandesas, e apesar das ordens do alto comando estipularem o abate de quaisquer aeronaves inimigas, armadas ou não, Sakai poupou um Douglas DC-3 holandês que transportava mulheres e crianças, sinalizando ao piloto para seguir adiante e sendo entusiasticamente saudado pela tripulação. Durante a campanha de Bornéu, Sakai derrubou 13 aeronaves antes de ser acometido por uma doença no final de janeiro,
ficando fora dos combates por 3 meses até retornar em abril, desta vez na Nova Guiné, decolando da base aérea de Lae. Com seus alas Toshio Ota e Hiroyoshi Nishizawa, 2 jovens pilotos que também se tornariam grandes ases, Saburo Sakai atingiu a imensa maioria de suas vitórias nesta fase do conflito, contra formações australianas e americanas baseadas em Port Moresby. Transferido para Rabaul em 3 de agosto, 4 dias depois, Sakai se envolveria num pesado combate contra aeronaves dos porta-aviões americanos, derrubando um Wildcat e um Dauntless, antes de ser seriamente ferido num embate com bombardeiros Avenger, resultando em sérios danos ao seu crânio e perda parcial da visão de um dos olhos. Sakai somente retornaria aos combates em abril de 1944, em Iwo Jima, onde tomou parte na escolta do primeiro ataque kamikaze contra a esquadra norte-americana. Evacuado posteriormente para o Japão, voou lá suas últimas missões, atingindo a marca de 64 vitórias aéreas antes da rendição japonesa. Aos 15 anos de idade, Shoichi Sugita abandonou a escola agrícola em que estudava para juntar-se à Marinha Imperial Japonesa, e em março de 1942 graduou-se na Escola de Pilotagem Naval. Enviado para Bougainville, voou sua primeira missão operacional em 1º de dezembro de 1942, na qual já mostrou extrema perícia, surpreendentemente derrubando um quadrimotor Boeing B-17 Flying Fortress. Em janeiro de 1943, ele derrubou 5 caças Grumman Wildcat e um bombardeiro B-24 Liberator, atingindo o status de as e o reconhecimento do alto comando como um dos melhores pilotos da área. A reputação de Sugita foi tão elevada que ele acabou sendo um dos 6 pilotos de zero selecionados para escoltar o almirante Isoroku Yamamoto numa viagem de inspeção em 18 de abril, quando a formação foi emboscada por caças P-38 Lightning norte-americanos que derrubaram a aeronave em que voava Yamamoto. Apesar de ter derrubado o P-38 do tenente Raymond Hine, Sugita entrou como os outros pilotos numa espiral de desespero por não ter conseguido proteger a vida do almirante, levando-os a entregar-se completamente a atitudes de extremo perigo em combate para tentar restaurar sua honra, e dentro de 3 meses 4 deles estariam mortos e um 5º seriamente ferido. Somente Sugita permaneceu em ação, aguçando ainda mais as suas já apuradas proficiências no comando do Mitsubishi Zero, derrubando 3 Corsairs dos fuzileiros navais sobre Guadalcanal nos meses seguintes, até ser ferido em 26 de agosto e enviado para o Japão. Em março de 1944, ele retornou à linha de frente nas Ilhas Marianas, sendo enviado meses depois para as Filipinas, ampliando metodicamente o seu score até o fim do ano. Naquele dezembro, Sugita foi convidado pelo capitão Minoru Genda para integrar sua nova unidade de caça de elite na base de Matsuyama, armada exclusivamente com o novo caça Kawanishi N1K2 Shidenkai. Voando com essa unidade, Sugita atingiu sua última vitória em 19 de março, quando derrubou um Hellcat sobre Kure, mas acabou derrubado e morto pelo Hellcat do capitão Robert Weatherup em 15 de abril de 1945, após atingir a marca de 70 vitórias confirmadas. Hans-Henrik Wind iniciou sua carreira militar aos 19 anos de idade, como voluntário para um programa de treinamento de pilotos, e era um oficial da reserva quando a Guerra de Inverno estourou em novembro de 1939. A situação emergencial da Finlândia significou que todas as aeronaves disponíveis no país foram destinadas a pilotos com alguma experiência, e por essa razão Wind acabou não voando naquele conflito, pois era apenas um novato. Em agosto de 1941, todavia, o tenente Wind foi transferido para o 24º Esquadrão de Caça, que à época voava o mais avançado interceptador do país,
o Brewster Buffalo norte-americano. Com esta aeronave, ele derrubou uma impressionante sequência de 39 aeronaves soviéticas nos 2 anos seguintes, iniciando seu score em 22 de setembro de 1941 contra um biplano Polikarpov I-15. E logo Wind tornou-se conhecido por fazer múltiplos abates num único dia, como um Hurricane e 2 Polikarpovs I-16 caindo ante suas armas em 18 de agosto de 1942, e derrubando nada menos que 3 Ilyushin IL-2 numa única missão em 5 de abril de 1943. Sua incrível espiral de sucessos levou o Tenente Wind a receber a mais alta condecoração finlandesa por bravura, a Cruz de Mannerheim, em 31 de julho daquele ano, e no mês seguinte seu esquadrão acabou sendo convertido para o possante Messerschmitt Bf-109G alemão. Considerado um dos táticos mais brilhantes da Força Aérea Finlandesa, Wind foi promovido a capitão em 19 de outubro de 1943 aos 24 anos de idade e feito um instrutor, escrevendo um livro de instruções que foi usado por décadas na formação de pilotos do país. Em fevereiro de 1944, ele retornou à linha de frente e abriu seu score com o Messerschmitt em 27 de maio, ao derrubar 2 Lavochkin LA-5, mas foi o início da ofensiva soviética contra a Finlândia em junho que liberaria a verdadeira fúria de Hans Wind. Em 13 de junho, ele derrubou 4 bombardeiros Petliakov PE-2. Em 20 de junho foi a vez de 2 LA-5, 2 Yak-9 e 1 PE-2. E em 22 de junho, 1 Spitfire, 2 LA-5 e 2 bombardeiros DB-3, fazendo de Hans Wind asa em um dia em 2 ocasiões diferentes, e gerando para ele uma raríssima segunda condecoração com a Cruz de Mannerheim em 28 de junho. Seriamente ferido em combate em 28 de julho de 1944, ele foi hospitalizado e encerrou sua carreira na caça após voar 302 missões, nas quais atingiu a marca de 75 vitórias aéreas confirmadas. Filho de um policial de Hokkaido, Tetsuzo Iwamoto secretamente alistou-se na Marinha Imperial Japonesa em 1934, à revelia dos pais, que queriam que ele seguisse para a universidade. Um destaque escolar em matemática, ele foi aprovado no dificílimo processo de seleção para pilotos navais, concluindo seu treinamento no final de 1936. No começo de 1938, ele foi enviado para a linha de frente na China, e em sua primeira missão operacional, na qual ele escoltava bombardeiros sobre Nanchang, teve sua esquadrilha atacada por Polikarpovs chineses, derrubando nada menos que 4 deles. Ele repetiu a impressionante performance derrubando 4 caças em 29 de abril, e até ser enviado para casa em setembro, havia acumulado 14 vitórias aéreas, tornando-se então o maior as da Marinha Imperial. Designado para o programa de treinamento no novo caça Mitsubishi Zero, Iwamoto integrou a tripulação do porta-aviões Zuikaku, voando missões de proteção da esquadra durante o ataque a Pearl Harbor. Ele em seguida tomou parte nos raids no Oceano Índico e no Mar de Coral, mas após o desastre resultante da Batalha de Midway em junho de 1942, acabou enviado para o Japão para treinar novos pilotos em caráter emergencial. Em novembro de 1943, todavia, ele foi enviado para reforçar a guarnição de Rabaul, que estava sob constante bombardeio norte-americano. Lá, Iwamoto chocou-se contra os Corsairs do esquadrão VF-17 Jolly Rogers, derrubando diversos deles em duros combates nos meses seguintes. Após o pesado bombardeio de 16 de fevereiro de 1944, no entanto, o alto comando japonês decidiu evacuar todas as aeronaves de Rabaul, e em junho, Iwamoto foi evacuado novamente para o Japão. No começo de 1945, ele voava missões de defesa territorial contra incursões de bombardeiros B-29 e aeronaves de porta-aviões
esquadrões norte-americanos, e tendo em seu extenso currículo a somatória de 80 vitórias aéreas, passou os últimos meses da guerra como instrutor de novos pilotos. Com apenas 16 anos de idade, Hiroyoshi Nishizawa ingressou na Marinha Imperial Japonesa em 1936 para realizar seu sonho de infância em tornar-se aviador, finalmente concluindo o treinamento de voo em março de 1939. Com o começo da Guerra no Pacífico, em dezembro de 1941, ele foi transferido para a base naval de Rabaul, na Nova Bretanha, onde atingiu sua primeira vitória em 3 de fevereiro de 1942. Em abril, um novo contingente de pilotos chegou vindo das Índias Orientais Holandesas, e entre esses pilotos estava o experiente Saburo Sakai, que rapidamente adotou Nishizawa e Toshio Ota como seus alas e pupilos, e juntos os três se tornaram o trio mais mortífero do Pacífico naquele ano. Decolando da base aérea de Lae, Nishizawa derrubou um P-39 em 1º de maio e 2 P-40 no dia seguinte, mas seu dia mais bem-sucedido foi 7 de agosto, quando ele derrubou nada menos que 6 Wildcats numa única missão. Nos meses seguintes, a crescente presença americana em Guadalcanal significou uma intensificação dos combates aéreos, e Nishizawa mais uma vez demonstrou todo o seu talento abatendo uma longa lista de inimigos. Em 7 de junho de 1943, ele derrubou seu primeiro F-4U Corsair, cujos pilotos de diversos esquadrões passaram a conhecê-lo apenas como o Demônio de Rabaul. Em outubro daquele ano, Nishizawa foi transferido para o Japão para atuar como instrutor, uma função que ele odiava por não ter a menor paciência com os erros dos seus alunos. Após solicitar repetidas vezes uma transferência para a linha de frente, ele foi despachado para as Filipinas em outubro de 1944. No dia 25 daquele mês, Hiroyoshi Nishizawa liderou a escolta de 4 zeros da primeira missão kamikaze bem-sucedida, limpando com sucesso o caminho para a unidade suicida do tenente Yukio Seki, que atingiu em cheio os porta-aviões de escolta USS Suwannee e USS Sanlo. Nishizawa teve uma premonição de sua própria morte durante o voo, e ao retornar requisitou ao seu comandante integrar a unidade suicida da missão seguinte, mas teve sua demanda terminantemente recusada. No dia seguinte, entretanto, ele embarcou num transportador Ki-49 para buscar novos caças em Luzon, quando a aeronave em que voava foi interceptada por 2 Hellcats do porta-aviões USS Wasp, que abriram fogo e a levaram ao chão, encerrando a vida e a carreira de Hiroyoshi Nishizawa, que até aquele ponto havia acumulado 86 vitórias aéreas individuais. Ingressando no serviço militar obrigatório em 1932, Aino Ilmari Juutilainen acabou no treinamento de pilotagem da Força Aérea Finlandesa em 1935, sendo transferido para o 24º Esquadrão de Caça em 1939, passando a pilotar o interceptador holandês Fokker D-21. Com esta aeronave, durante a Guerra de Inverno contra a União Soviética, Juutilainen abriu seu score ao derrubar um bombardeiro Ilyushin DB-3 em 19 de dezembro de 1939, derrubando mais 2 aeronaves antes do fim do conflito em março de 1940. Pouco depois, sua unidade fez a conversão para o Brewster Buffalo, e no intervalo de pouco mais de um ano em que a Finlândia permaneceu em paz, ele domou completamente a aeronave. Em 25 de junho de 1941, a Finlândia viu-se novamente em guerra contra a União Soviética, e Juutilainen reabriu seu score contra um caça Polikarpov I-15, gradualmente elevando seu número de abates pelo restante do ano, frequentemente derrubando 2 aeronaves por combate. Em março de 1942, ele atingiu a soma de 22 inimigos derrubados,
tornando-se o primeiro aviador do 24º Esquadrão a ser agraciado com a Cruz de Mannerheim em 26 de abril daquele ano. Até a primavera de 1943, Juutilainen havia somado 34 abates a bordo do Brewster Buffalo, quando foi transferido para o 34º Esquadrão de Caça e despachado para a Alemanha para buscar os novos caças Messerschmitt Bf-109G, uma montaria que colocaria seu nome na história. Agora, finalmente voando um caça de primeira linha, Juutilainen viu sua lista de abates crescer vertiginosamente, culminando com a intensa ação vista durante a ofensiva soviética contra a Finlândia no verão de 1944. No dia 30 de junho, Ilu Juutilainen derrubou nada menos que 6 oponentes numa única missão, igualando o recorde finlandês de Jorma Sarvanto em janeiro de 1940, durante a Guerra de Inverno. Seu último abate se deu no dia 3 de setembro de 1944, pouco antes da assinatura de paz com a União Soviética, transformando-o no maior as finlandês do Messerschmitt, com 58 abates, e também no maior as não alemão da história, com um total de 94 vitórias aéreas confirmadas em 437 missões realizadas. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.